Olá, turma da insolvência, recebam meus cumprimentos, em especial os membros da Comissão de Estudos em Recuperação Judicial e Falência da OAB Campinas, comissão muito bem presidida pelo nosso querido Fernando Pompeu. Quero discutir com vocês o plano de credores, talvez a novidade mais polêmica trazida pela Lei 14.112, já em vigor, sancionada em 24 de dezembro de 2020. Em duas situações, podem os credores apresentar oficialmente o seu plano de recuperação judicial. A primeira delas se dá quando se encerra aquele período de suspensão, o stay period, previsto no artigo 6º, sem que tenha sido oferecida à Assembleia a oportunidade de deliberar sobre o plano original, o plano apresentado pelo devedor. Caso se ultrapasse o prazo sem a Assembleia para deliberar sobre o plano, podem os credores apresentar esse plano alternativo. O prazo do stay period agora é fixado em 360 dias, no máximo 360. Continuam sendo 180 dias, mas prorrogáveis uma única vez, por igual prazo, totalizando os 360 dias. Outra situação que permite aos credores apresentar esse plano alternativo é a rejeição em assembleia do plano proposto originalmente pelo devedor. Antes da vigência da 14.112, caso o plano colocado em votação fosse rejeitado pela maioria dos credores, a consequência era automaticamente a convolução da recuperação judicial em falência. Abre-se uma nova possibilidade. Ao invés de a rejeição do plano pela Assembleia significar a falência do devedor, agora se permite que os credores na própria Assembleia decidam se levam realmente o devedor à falência ou se, ao contrário, optam pela apresentação de um plano alternativo. Caso os credores decidam por apresentar esse novo plano, eles têm 30 dias para submeter a nova Assembleia. Essa previsão está no artigo 56, parágrafo 4º. Há alguns requisitos específicos do plano de credores, que se somam aos requisitos de qualquer plano de recuperação judicial. Então, é um plano como qualquer outro e tem que respeitar lá os requisitos do artigo 53, vir acompanhado da documentação, da prova de sua viabilidade. Mas, além disso, para ser colocado em votação na Assembleia, o plano de credores tem que demonstrar ter tido a adesão prévia escrita de pelo menos 25% do total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Portanto, de todos os créditos sujeitos à recuperação judicial, independentemente da categoria, 25% tem que ter aderido previamente a esse plano de credores. Ou, pelo menos, 35% dos créditos presentes àquela Assembleia em que se deliberou pela apresentação de um novo plano de credores. Além disso, o plano não pode prever novas obrigações impostas aos sócios do devedor que não tenham sido previstas em contratos, em termos anteriores. Não pode ainda se impor nem aos sócios do devedor, nem ao próprio devedor, obrigações que seriam mais graves, mais intensas do que o que decorreria da liquidação pela falência. Portanto, se na falência o devedor seria afastado de sua atividade e todos os bens seriam arrecadados, não pode o plano prever uma condição que seria mais drástica do que a própria decretação da falência. E por fim, uma exigência que vem sido muito discutida já pela doutrina, que é a previsão de que o credor que apresentar o plano alternativo, o credor que aderir previamente ao plano alternativo ou que a ele votar favoravelmente, automaticamente renuncia às garantias que forem prestadas pelas pessoas naturais, fiadores, avalistas, um ponto super polêmico na recuperação judicial, que é a extinção das garantias. Aqui, caso o credor vote favoravelmente, adira ao plano ou apresente o plano de credores, ele renuncia ao direito de manter a garantia e renuncia ao direito de fazer aquela ressalva contrária à extinção das garantias. Isso coloca em dúvida se esse novo instituto, essa nova possibilidade do plano de credores vai acabar dando certo na prática. Eu aposto como uma boa solução. Para o devedor pode ser uma boa, porque se a consequência da rejeição do plano seria a decretação da falência, o plano de credores vem como uma opção que é melhor até para o devedor que buscava a sua recuperação.
Por outro lado, para os credores a vantagem é imensa, especialmente quando se pensa que um credor vai à Assembleia apenas com dois caminhos. Se ele aprova o plano, ele se submete àquelas condições que foram definidas pelo devedor. Por outro lado, se ele rejeita o plano, ele pode levar a empresa à falência e também pode não ser a melhor alternativa. Quando se abre uma terceira possibilidade, que é a rejeição do plano, o credor fica mais confortável para rejeitar aquelas condições oferecidas pelo devedor. Veja, no cenário pré-lei 14.112, o credor muitas vezes aprovava um plano extremamente agressivo, impondo sacrifícios maiores que os necessários, porque a falência seria uma solução pior do que a imposta pelo plano de recuperação judicial. Portanto, ao meu ver, o jogo fica um pouco mais equilibrado com essa previsão, com essa possibilidade ou com a oficialização da possibilidade dos credores apresentarem um plano alternativo. É isso, e fica submetido essas considerações a vocês para seguirmos a conversa sobre esse ponto que de fato ainda vai causar muita polêmica.